Sobre o caso do crime de importunação sexual contra uma criança de apenas 10 anos. Isso que aconteceu em Marituba, região metropolitana. O homem suspeito de cometer esse crime se apresentou na delegacia na companhia de um advogado. Certamente já sabia, que tinha feito coisa errada e já chega ali na presença de um advogado. A repórter Daniele Dias traz mais informações. Ela que ainda há pouco conversava com a mãe desta criança assustada. Ô Dani, você é mulher, eu sou mulher, a gente se coloca também no lugar de uma menina. 10 anos, já foi vítima de uma violência, sim, porque é uma violência. Imagina, ela ali brincando sozinha, se aproxima até o momento em que o cara, o suspeito, chama para pedir uma informação, mas não era informação o que ele queria. Ele queria, sim, praticar a violência contra esta criança e começa a tocar nas partes íntimas na frente da menina. Agora, Dani, o que a família pretende fazer, uma vez também que essa criança vai precisar de tratamento e acompanhamento aí psicológico para lidar com esse trauma, você imagina? Sim, Amanda, e quantas de nós, mulheres, não passamos por alguma experiência semelhante, seja na infância, na adolescência? O problema é que, para muitas vezes, por gerações, isso foi algo cultural. Inclusive, era algo que eu conversava aqui com o doutor Leandro Amaral, que está aqui ao meu lado, mas é importante realmente denunciar. E foi o que a família dessa criança fez. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Pegando essa novidade, doutor, da apresentação desse suspeito na DEACA de Ananindeua, o que a gente poderia falar, o que se tem de informações sobre essa decisão dele depois do flagrante, Boa noite, Daniele. Boa noite, Amanda. A decisão dele é baseada no direito constitucional de permanecer calado. Ele teria a oportunidade de falar alguma coisa, mas eu acredito que, para não ficar pior para ele do que já está, ele utilizou esse direito que ele tem. E aí ele ficou calado, foi na presença de um advogado, conseguiu sair ali pela porta da frente. Qual é o procedimento agora em relação à justiça e o que o senhor, enquanto representante da família, deve fazer para que ele realmente responda pelo que ele cometeu? Sim, infelizmente ele não está preso porque ele não foi preso em flagrante delito. Como ele se apresentou, ele vai responder o processo em liberdade, mas de antemão nós aguardamos que ele seja indiciado pela Polícia Civil. E daqui em diante, nós esperamos também que a Polícia Civil conclua esse inquérito e faça a remessa dele para o Poder Judiciário. Agora, eu queria que o senhor explicasse melhor para a gente sobre qual crime ele cometeu. Porque existe o termo importunação sexual, assédio sexual. A gente está falando de uma criança de 10 anos. Eu queria que o senhor pudesse explicar de uma forma que realmente a população entenda, porque é algo tão presente, às vezes não é tão falado, mas é muito real. Às vezes a gente não tem um apego à técnica, à tipificação penal, mas como a vítima ela é menor de 14 anos, o crime é de satisfação de lascívia, satisfação do desejo sexual. Por quê? Porque ele praticou um crime contra uma pessoa que é menor de 14 anos para satisfação da própria lascívia. E ele já tinha cometido outro crime como esse com outras pessoas? Já tinha passagem pela polícia? Até então, do que nós levantamos de informação, ele não tem antecedentes criminais. Contudo, através da repercussão da imprensa e das mídias sociais, outras pessoas estão criando coragem para representar contra esse autor desse fato, desses crimes sexuais. E como são esses relatos? O senhor me falava anteriormente, na nossa conversa aqui, que houve até uma denúncia de que ele teria namorado com uma uma menina, de 12 anos, o que é uma situação semelhante. Sim, há um relato de uma pessoa que supostamente teria tido um relacionamento amoroso com ele quando ela tinha 12 anos de idade e ele aproximadamente 25. Esse fato, por si só, caracteriza o crime de estupro de vulnerável tipificado no Código Penal brasileiro. A Amanda tem uma pergunta para fazer. Ô Dani, eu queria que o doutor Leandro explicasse pra gente o que configura, até para que a gente possa deixar isso muito claro para as mulheres que estão acompanhando a gente ou qualquer outra pessoa que queira ter essa informação. O que configura o crime de importunação sexual?
Ela quer que o senhor possa explicar o que configura o crime de importunação sexual, para que a gente realmente saiba usar de acordo com a situação. Certo. O crime de importunação sexual é um crime mais genérico. É um crime mais genérico. Se esse fato tivesse sido cometido com alguém maior de 14 anos, esse crime seria importunação sexual. Mas o legislador entendeu que o bem jurídico tutelado de uma pessoa menor de 14 anos deveria ser tutelado de uma forma diferente. Então, o crime de satisfação de lascívia, ele tem pena de reclusão de 2 a 4 anos. Já o crime de importunação sexual, ele tem a pena mínima de 1 a 5 anos. Então, o que diferencia um crime de outro é o bem jurídico tutelado. No caso de satisfação de lascívia, o bem jurídico tutelado é o bem jurídico da pessoa menor de 14 anos. Essa é a diferença. Quando o senhor fala bem jurídico, são os direitos? Sim, exatamente. E também o senhor falava para mim que esse homem, esse suspeito, ele é formado em direito. Ainda que ele não fosse formado em direito, todo mundo sabe que isso é errado. Mas como conhecedor da lei, ainda assim cometeu esse crime. Sim. Não precisa ninguém ser formado em direito para não cometer crimes, né? Basta ser um bom cidadão, ter bom senso e ter um bom comportamento social para não praticar crimes. Contudo, na situação dele, eu acredito que até agrava, porque ele tem total discernimento da conduta delituosa que ele cometeu, né? E ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não conhece. E, doutor, depois da repercussão desse caso, queria que o senhor comentasse sobre o quanto várias pessoas têm denunciado. O senhor, inclusive, mencionou isso agora há pouco, mas queria que o senhor pudesse explicar melhor. Pessoas têm procurado vocês falando que ele já teria passado, supostamente, lá em Coraci, com o mesmo carro. E aí, pelas redes sociais, vocês têm tido, então, esse praticamente canal para receber outras denúncias e também tiveram acesso às redes sociais dele. Sim. A gente percebe que muitas pessoas têm medo de denunciar por medo de serem desacreditadas, por sentirem vergonha, mas por meio das mídias sociais, essas pessoas de alguma maneira têm compartilhado que esse malfeitor transitou por Icoraci e teria tido o mesmo modus operandi de abordar uma pessoa menor de idade ou então uma criança. E a gente sabe que um adulto, se ele quer informação, ele deve procurar qualquer pessoa, menos uma criança. Exatamente, a gente também estava falando, né? Aqueles conselhos antigos, eles não existem à toa, não falar com estranhos, no caso de crianças. Então a gente vê que, e eu também cheguei a acompanhar esse caso nas redes sociais, tinha gente criticando a mãe, porque a mãe deixou a filha ir comprar pão. E enquanto isso, tiravam o holofote do criminoso. Sim, a gente não concorda com esse tipo de pensamento, até porque ele não deveria estar em sociedade, deveria estar preso, né? Infelizmente, a gente sabe que, eu acredito que isso não tem tratamento e a criança de forma alguma tem culpa. A criança só parou porque é uma criança educada, é uma criança feliz, é uma criança que estuda, é uma criança que participa de eventos, de cultos na igreja, todas as atividades da igreja. Então, ela de forma alguma concorreu para esse fato, ela não tem culpa nenhuma. Certeza. E aí, a gente está acompanhando então, né, a gente acompanhou agora há pouco esse relato da mãe na nossa outra entrada ao vivo, sobre como tem sido esses dias, essas conversas com a criança. Conversamos agora com o Dr. Leandro Amaral, que está representando a família, conseguiu levantar várias informações e vai até o fim em relação a todo o processo necessário junto à polícia, à justiça, para que esse suspeito responda pelo crime que ele cometeu. E aí, qualquer novidade sobre esse caso, a gente volta a trazer aqui no Cidade Alerta Pará, Amanda, e ao longo da nossa programação, porque é um caso que ilustra algo que é muito presente no dia a dia. A diferença é que agora esse caso foi registrado, então houve ali o circuito de segurança que comprova o relato da criança. E aí a gente vai continuar acompanhando aqui, qualquer novidade a gente traz para vocês. Amanda. Dani, te agradeço mais uma vez aí por todos os esclarecimentos. Agradeço também ao nosso entrevistado aí, que de uma forma muito clara, né, e objetiva conseguiu explicar o teor também dessa investigação, até para que você possa agir em qualquer caso semelhante. Você imagina, se a gente não estivesse falando de um caso que foi gravado, flagrado, estamos mostrando uma criança. Aí é muito fácil você falar, ah, mas é uma criança, isso
isso não aconteceu e acabar culpando a vítima, quando na verdade estamos falando exatamente de uma vítima. E aí o fato das imagens circulando, claro, a repercussão também com a Record Belém, Cidade Alerta, noticiando a todo momento este caso, o que o suspeito faz? Ele chama um advogado e procura a delegacia, porque ele sabia que seria questão de tempo até a polícia conseguir prendê-lo, localizá-lo, uma vez ali que a imagem do veículo foi então amplamente divulgada aqui na tela da Record Belém. Ele então procura a delegacia. E aí outros casos, né, que a polícia já está investigando e que estariam sendo atribuídos a esta mesma pessoa, a este mesmo suspeito.